Olá, meu nome é Thaís Maciel, eu sou jornalista e hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco com vocês a importância de nós termos o conhecimento sobre os arquétipos e o quanto que esse reconhecimento das características arquetípicas que existem na humanidade podem simplesmente transformar a forma como você vê o mundo e como você conduz a sua vida e por que certos modelos pesam mais na nossa personalidade comparado a outros. Eu quis trazer esse tema que eu estudei muito no curso de jornalismo e eu achei super complexo. E no começo eu não entendia o porquê aquilo era importante. Depois, quando eu tive assim a sacada, eu pensei o quanto isso é essencial para você ser satisfeito financeiramente com o trabalho, com seu marido ou na busca por um namorado, na sua relação com seus pais. Gente, e nesse vídeo eu vou desmistificar várias coisas que podem parecer um pouco metafísica, mas que na verdade é muito bem explicado por Carl Jung, que é um psiquiatra. Ele é o criador da psicologia analítica. E os arquétipos, eles são conduzidos tanto para o lado místico de tarô, cartas e mediunidade, quanto para o lado racional também. Como você vai se entender como ser humano, como características para conseguir se equilibrar. Não tô falando que todo mundo tem que ser a mesma coisa, mas atingir um equilíbrio que conduza a sua existência de uma forma completamente específica. E isso é interessante para qualquer das vertentes, tanto no lado espiritual quanto no seu lado material mesmo, porque quando nós entendemos esses arquétipos que são padronizados, e o Jung tem uma frase muito interessante que é assim: exatamente como o corpo humano representa um museu de órgãos, coração, pulmão, cada qual com sua longa evolução histórica, ou seja, tudo que tá aqui no nosso corpo, no nosso organismo, foi assim, tão selecionado por tantos milênios, tão milimetricamente calculado para estar aqui dessa forma como tá hoje, porque tudo, né, já deu, o que deu errado não existe mais. Da mesma forma, deveríamos encontrar também na nossa mente uma organização análoga. Nossa mente carrega histórias arquetípicas, não tem como a gente negar os arquétipos, porque nós não nascemos igual uma tela em branco, nós nascemos com todos os arquétipos dentro de nós, mais elevados em um grau, menos elevado em outros, e isso é o que categoriza a nossa personalidade, como nós nos apresentamos para o mundo. Só que nem sempre a gente está coerente com quem nós realmente somos. Na maioria das vezes a gente é movido pelo ego, ou por não nos conhecermos verdadeiramente, a gente simplesmente deixa a vida levar. Só que a nossa autenticidade é uma das coisas mais difíceis a ser conquistadas, e por isso que a nossa busca tem que ser constante. Então, primeiro ponto de partida, o arquétipo, ele já existe. Não adianta você querer buscar, você querer atrair um certo tipo de arquétipo antes de entender que ele já está aí. A gente tem o arquétipo do inocente. É aquela personalidade que evita o conflito, é muito sonhador, esperançoso, e isso pode gerar uma certa estagnação na vida se você não estiver equilibrado com outros tipos de arquétipo. Quando você tem um arquétipo do inocente muito elevado, entendeu? E no sábio, que é lógica, verdade, critério, geralmente assim, os professores, né, tendem a ensinar coisas porque eles têm a responsabilidade grande também de estudar, de saber do que tá falando, ter responsabilidade naquilo. E aí tem a propriedade, a tal da propriedade. E é por isso que todo arquétipo vem, não só com os seus bônus, mas também com os ônus, que no caso são as responsabilidades que cada um deles traz para nossa vida. Então, nem de tudo bom, nem de tudo ruim, é uma característica de responsabilidade. O aventureiro, que ele é ousadia, liberdade, independência. O rebelde, ele gosta de questionar o tempo todo, provocar, quebrar regras vigentes. O mago, ele é intuitivo, visionário, inventor, e ele dá muita importância para questões lógicas e objetivas, mas também está ligado a temas como crenças, religiões, e tem um desejo muito grande de entender quais são as leis que regem o universo. Eu acho que eu tenho um mago muito exaltado em mim. Depois vocês me contam. E o desafio do mago é tentar impedir, barrar as tendências manipuladoras, barrar o idealismo, a solidão. Tem um herói que gosta de ser protagonista, muita coragem, vitalidade. Ele sempre tenta provar seu valor por meio de atitude, muita atitude. Também com o objetivo de buscar o bem maior. Tem um amante, ele tem muita tendência à intimidade, sensualidade e intensidade também. Pessoas assim com grande senso estético, movidas pelo desejo de parceria. Isso não tem a ver só com amor, sabe, relacionamento, mas em todas as formas que esses sentimentos
reverberam. E o amante, ele tende a perder sua identidade pelo desejo intenso de agradar outra pessoa. É como se fosse uma fixação de encantar, sabe? Mas ele perde, assim, a individualidade dele mesmo. Então, todos têm seus prós e contras. Tem o comediante, que ele pode ser considerado também, né, o arquétipo do bobo da corte. Os princípios são pautados pela diversão, leveza, espontaneidade. Não tem muito receio nem julgamento alheio. O comum, ele tem muito realismo e simplicidade dentro dele. Não sente uma questão de se destacar. Ele sente uma questão de pertencer. Não tem necessidade de impor suas convicções, sabe? Como se ele desejasse apenas desenvolver as virtudes e ser útil. E não tem grandes pretensões, não é uma pessoa ambiciosa, sabe? Tem o prestativo, muita compaixão, altruísmo, proteção, tipo, ame ao próximo como a ti mesmo, faça pelo outro que você gostaria que fizesse com você, assim, a pessoa faz, assim, arrisca. E o maior desejo dele é ajudar o maior número de pessoas, auxiliar o tempo todo. Só que o problema é que ele carrega as dores do mundo, né? Carrega, assim, muito peso que não é dele. Tem o governante, que é liderança, solidez, excelência. E a responsabilidade é um traço muito marcante desse arquétipo. E ele age muito bem quando tá, assim, quando existem regras claras, sabe? Ele se sente muito confortável. O governante também, ele tem dificuldade de delegar funções, não consegue ser flexível. Então, assim, né? Por mais que você queira liderar, você tem certeza que você quer o ônus de não ser flexível, talvez estressado por não conseguir repartir funções. E tem o criador, que é o último. Imaginação, arte, inovação. Só que ele sempre está em busca de harmonia e reconhecimento. Geralmente é perfeccionista e se recusa a permanecer na mediocridade. E o desafio é porque o criador, ele é muito inconstante. O criador pode criar várias coisas e não concluir nada. Ele pensa muito mais do que de fato age. E quando a gente vai conhecendo aprofundadamente cada um desses arquétipos, a gente começa a se assemelhar com algum deles. Por exemplo, eu acho que eu danço ali pelo aventureiro, que é uma certa busca espiritual por causa da liberdade, que eu tenho muito forte em mim. Tá explorando o desconhecido, sabe? Eu acho que eu danço também pelo sábio, porque meu desejo, assim, por conhecimento. O jornalismo me trouxe muito mais a consciência do sábio do que eu tinha antes de fazer esse curso. Trouxe uma situação ponderada em relação às informações e como eu passaria ela para as pessoas. E o sábio, ele tem muita empatia, eu acredito, e também conduz para uma busca espiritual. Já o mago, ele pode parecer que tá buscando espiritualmente as coisas, mas na verdade, ele é muito mais por deixar uma marca, sabe? Deixar alguma coisa catalogada ali do que ele aprendeu. E tem a ver com poder também. É um poder que contribui mesmo, assim. Por isso, aquela necessidade de deixar uma marca. O Pedro, meu marido, ele é bastante prestativo, então acredito que esse arquétipo nele é bem exaltado. E aí tem várias personagens, tanto na história quanto em séries, filmes, que são representadas através de um conjunto de arquétipos. E a gente tem que dar uma analisada em todos eles e saber em qual situação da vida a gente deve ativar ou diminuir outros. E por que isso é importante? Porque isso conduz muito bem nossas conversas, as nossas reuniões, os nossos projetos, a execução das coisas na nossa vida, tanto na nossa área profissional, quanto na nossa área pessoal mesmo, nas relações que nós temos com as pessoas, dentro de casa, dentro da república. E a gente precisa aceitar os que são nossos, ativar e crer, sabe? Que aquela energia vai reverberar na nossa vida de uma forma mais coerente e sábia, consciente. Por que eu tô dizendo isso? Primeiro, nós temos que ser para ter, né? Então, o que você quer ter na sua vida? Eu quero ter minha casa, eu quero ter o meu espaço. Então, como eu vou ser isso para eu conseguir ter isso, entende? Isso tudo tem a ver com a lei da atração. Olha que legal! Então, o Carl Jung já veio nos dando dicas para que a gente consiga atrair coisas mais conscientemente para a nossa vida. E não viver uma vida em que as coisas acontecem e a gente não tem consciência, sabe? Canalizar. Sabe, quero um carro, eu quero um filho, eu quero um marido, eu quero a vida dessa forma. Sofisticar os nossos desejos. A gente pode fazer isso? É possível, completamente. Nós não atraímos o que queremos, nós atraímos o que nós somos. E aquilo ali que reverbera atrai mais do mesmo. Claro que nós podemos ambientar para a gente imaginar melhor, que no caso é visualizar imagens do que a gente quer para nossa vida ou do que a gente precisa melhorar. Não vai ser um memory board que vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida.
ele vai contribuir para aquela ambientação, sabe? O que realmente vai fazer com que aquilo seja atraído até a sua vida e o como você deixa com o universo, deixa com as circunstâncias, entende? O que tem eficiência é a identificação com aquilo. Quando você consegue entrar na mesma vibração, como se aquilo já te pertencesse, como se já fosse natural, como se já existisse. Então, deseje, depois aceite, você já está na condição de pertencimento, como se você já fosse, sabe? Como se já estivesse aqui, você só recebeu e falou, pode vir. E o mais difícil é aceitar os arquétipos que nos conduzem para o que a gente realmente quer, para o que a gente precisa de fato. E o que a vida nos mostra ser necessário ativar desses arquétipos é o que a gente deve seguir. E essa dica vem do nosso coração. Não é o nosso ego querendo mostrar pra alguém que eu quero ser sedutora, que eu quero ser a mais linda de todas. Por isso eu fico querendo de todo jeito ativar o arquétipo da amante. Eu quero muito esse estilo de jeito pra mim. Isso é o que o ego tá pedindo pra você. Mas não é o que você precisa. Então, quando a gente ouve o nosso coração, a gente tenta ativar mais daquilo que a gente sabe que é bom. Por exemplo, eu disse que eu tenho muito do mago, né? Mas a verdade é que eu também, além de ter, eu também quero ter cada vez mais, porque eu acho o mago fantástico, eu acho o sábio fantástico. Então, sabendo disso, meu desejo maior é ativar esses arquétipos em mim de uma forma definida. E isso me traz muito mais propriedade nas coisas que esses arquétipos são excelentes em fazer. E quando eu canalizo isso, a vida tem êxito. Se cada vez mais eu venho aqui, passo para vocês um conhecimento que gera esclarecimento, gera contribuição e ao mesmo tempo busco, estudo, vivencio terapias sistêmicas, por exemplo, a constelação familiar, eu acabei de experienciar ela. Eu já tive uma experiência com a ayahuasca em uma cerimônia do Santo Daime. Leio livros atrás de livros que oferecem esclarecimento ou versões, do esclarecimento das leis que regem o universo, não só físicas, mas como, por exemplo, o livro Nosso Lar, do Chico Xavier, fantástico esse livro. E é um livro que eu leio sempre, que me dá uma baixa, deixa eu ler uma página desse livro que eu sei que vai me trazer o esclarecimento que eu preciso, além de já ter lido ele completamente, né? Até Sapiens, que eu sempre falo pra vocês aqui, gente, é assim, cara do mago. E eu continuo assim. Tanto é que o livro que eu estou lendo agora, ele chama 12 Regras para a Vida. Eu já até fiz um vídeo explicando a importância dessas regras pra minha vida, o quanto isso, reverbera de uma forma maravilhosamente esclarecedora pra mim, tá? Muito benéfica, gente. É um nível de consciência que a gente vai ganhando e vai se sentindo cada vez mais grato por ter aquilo ali no nosso coração. E eu acho que isso é muito do mago e do sábio. E a raiva, o ódio que eu tenho com manipulação, assim, até o jornalismo tendencioso, eu tenho uma raiva, gente, quando o jornalista começa a ser opinativo e se passa por perspectiva, mas na verdade só tá enfiando a opinião goela abaixo das pessoas que estão achando que ele tá falando sobre fatos. Isso me irrita, assim, no último grau. Ideologia, eu tenho pavor de ideologia, todas as ideologias são hipócritas, se você for ver o sentido literal dessa palavra e a história das ideologias do mundo, você vai ver o quanto são hipócritas. Todo mundo do planeta é hipócrita, só Jesus Cristo que não é. Mas a hipocrisia das ideologias, ela é tão ridícula que eles não se julgam hipócritas, mesmo sendo mais hipócritas impossível. Eles são arrogantes, isso eu tenho raiva também de arrogância. Até porque eu mesma luto contra a arrogância o tempo todo. Eu luto o tempo todo. É um defeito meu que eu tento diminuir. Porque a arrogância é uma das coisas que eu mais odeio. E todos nós, em algum momento, a gente pode pecar por algum motivo. E um deles que eu já percebo em mim e que tento diminuir ao máximo. Então, desses arquétipos todos que eu acabei de dizer, escolha algum que não seja para você mostrar para as demais pessoas, e sim, você precisa para evoluir e crescer. E com essa evolução canalizada, você vai atrair tudo que você deseja, porque você vai sintonizar perfeitamente nos arquétipos que vão te conduzir para isso. Se vocês têm interesse para que eu me aprofunde nesse tipo de assunto, lembra de deixar seu like e se inscrever no canal, deixa nos comentários aqui. Eu espero ter contribuído com algum tipo de curiosidade sobre esse assunto que é muito denso e amplo, mas que é muito importante saber. É muito importante a gente tá buscando, tá pesquisando para aprender cada vez mais. Beijo e até mais!